Eu vou começar a gravar e na sequência já vou compartilhar a tela, tá? Na sexta-feira passada, nós terminamos, né, falando sobre metabolismo, tá? Depois, na aula de hoje, vai falar mais um pouquinho de metabolismo, mais coisas que nós já falamos, né, coisas que vão ser repetidas. E na aula de hoje, nós começaremos a falar sobre interações entre fármacos, né, interações medicamentosas. Então, o que é isso? Para indivíduos que utilizam 2 ou mais fármacos ao mesmo tempo, essas substâncias elas podem interagir dentro do nosso organismo. Pessoal, não precisa ser 2 fármacos. Pode ser um fármaco e o álcool, pode ser o fármaco e uma outra droga ilícita qualquer. A gente fala entre 2 fármacos, que é o mais comum, mas pode ser entre um fármaco qualquer que esteja presente no seu organismo, tá? Então, eles podem interagir com os seguintes efeitos, né? Com as seguintes consequências. Primeiro, efeito aditivo ou sinérgico, tá? Quando ambos apresentam a mesma ação farmacodinâmica. Então, imaginando que um paciente utiliza, ao mesmo tempo, dipirona e paracetamol, tá? 2 fármacos com a mesma ação farmacológica. Sendo os fármacos de mesma ação, eles podem apresentar efeito aditivo ou sinérgico. Tem livros que dizem que é a mesma coisa, fala efeito aditivo ou efeito sinérgico. O que eu aprendi? Que tem uma pequena diferença. Vamos imaginar que nós pudéssemos, tá? Vamos supor que nós pudéssemos atribuir a potência 10 para a dipirona, né, como antitérmico e analgésico, e para o paracetamol nós vamos atribuir a potência 5, tá? Como antitérmico e analgésico. Ou seja, a dipirona é mais potente que o paracetamol. Então, o que seria o efeito aditivo? É quando você soma a potência dos 2 fármacos. Ou seja, os 2 fármacos juntos apresentam uma potência igual a 15. Tá? E o que seria esse efeito sinérgico? É quando a combinação dos 2 é capaz de aumentar, além da somatória dos efeitos, a potência dessa mistura, a potência dessa combinação. Então, você pode aumentar. Então, por exemplo, se a dipirona é 15, o paracetamol desculpa, a dipirona é 10 e o paracetamol é 5, o efeito sinérgico dele totalizaria 20, né? Onde um acabou junto com o outro tendo uma ação ainda mais forte. Tá? Tem lugar que diz que é a mesma coisa, efeito aditivo ou sinérgico. Não foi assim que eu aprendi. Então, essa explicação também não tem no livro de QF. Então, eu continuo ensinando da forma como eu aprendi. Estes fármacos podem apresentar perda de efeito, né, se administrados concomitantemente, caso apresentem ações opostas, né? Um fármaco poderia anular ou diminuir a ação do outro. É claro que ninguém vai fazer isso de maneira intencional, né? De maneira proposital. Usar um fármaco que seja capaz de anular, né, ou de diminuir o efeito do segundo fármaco. E na letra C, que é o que a gente vai falar aí para baixo, influência de um fármaco sobre a atividade do outro, alterando alguma das fases da farmacocinética, né? Podendo alterar a absorção, a distribuição, o metabolismo ou a excreção. Tá? E aí a gente vai ver uma a uma exemplos de interações entre fármacos que podem acontecer na absorção, na distribuição, no metabolismo e na excreção. Então, seguindo a ordem, né, vamos começar com a absorção. Tá aí.
A absorção pode ser diminuída pela administração do fármaco, formando esses dois pontinhos aqui saiu a mais, tá? Eu acho que sem querer digitei. Formando um complexo pouco solúvel no trato gastrointestinal. Então, nós já vimos em outras aulas, né, que aquele comprimido tem que chegar no estômago, ele tem que se desintegrar, né, ele tem que se desfazer, e depois, o princípio ativo contido naquele comprimido, por exemplo, ele precisa se dissolver para poder ser absorvido, correto? Se ele não se dissolver no suco gástrico, como é que ele vai ser absorvido? Na forma sólida não vai ser. Tá? Então, se um fármaco interagir com o outro de modo que essa união ou essa interação forme um complexo. O que é um complexo? É uma associação entre os dois fármacos. Forme um complexo pouco solúvel lá no trato gastrointestinal. Se ele é pouco solúvel, ele não está sendo absorvido, né? Ou ele está sendo pouco absorvido. Exemplo, o sulfato ferroso. O sulfato ferroso é utilizado para quê? Anemia, geralmente é usado em grávidas, né? Para anemia. Anemia? Isso. Então, por exemplo, o indivíduo que está com anemia, é que o meu estava baixo, tá, Joana? Não é que a sua não, eu estava aumentando aqui meu volume. O indivíduo que está com deficiência de ferro. Então, por exemplo, o indivíduo que tem anemia. Então, ele usa sulfato ferroso, né? Vamos supor que ele está usando, ele precisa usar esse medicamento por 3 meses, tá? Então, se o indivíduo está usando sulfato ferroso, vai haver uma diminuição da absorção de tetraciclinas. O que são tetraciclinas? Vocês já ouviram falar? São o quê? Antibiótico. Antibióticos. E o que é um quelato que o sulfato ferroso forma com a tetraciclina? O que seria isso? É um complexo pouco solúvel, né? Está escrito ali em cima. Ou seja, eu já vou mostrar ali embaixo. O ferro do sulfato ferroso, ele quela, né? Ele se associa à molécula da tetraciclina. E essa associação faz com que ocorra aí esse complexo que é pouco solúvel. Então, atrapalhando a solubilidade, atrapalha a absorção. Tá? Aqui embaixo a gente já vai ver. Outro fator que afeta a absorção é a mudança do pH do estômago, das drogas passíveis de serem ionizadas. O que é ionizada? É quando a molécula tem carga, é quando ela forma um sal, né? Um cátion e um ânion. Isso é uma molécula ionizada. Então, a alteração do pH do estômago das drogas passíveis de serem ionizadas. As drogas são mais bem absorvidas quando se encontram no estado não ionizado. Então, olha só, a droga deve estar preferencialmente na forma não ionizada, né? Naquela forma que não é a forma de sal, aquela forma em que a molécula não tem cargas. Tá? E aí, um exemplo simples para você entender isso aí. Bicarbonato de sódio é uma substância ácida ou alcalina? Alcalina? Alcalina, exatamente. Então, olha só, peraí que tem gente chegando. Alcalina. O bicarbonato de sódio reduz a absorção das tetraciclinas e do AS. Então, vamos falar do AS primeiro, que é mais fácil. O AS é um fármaco ácido ou alcalino? Ácido, né? O próprio nome diz. Então, se você está usando ácido acetilsalicílico por algum motivo, e de repente você diz que está com algum tipo de desconforto gástrico e precisa utilizar bicarbonato,
né? Existem formulações que têm bicarbonato. Esse bicarbonato, pelo fato de ser uma substância alcalina, ele vai reagir com ácido acetil salicílico. E lembrando que ácido mais base forma sal e água. Então, isso dará origem ao sal do ácido carboxílico. Ou seja, o ácido acetil salicílico será transformado no seu sal, né, na sua substância de forma ionizada chamada acetil salicilato de sódio. E aí, conforme o texto fala acima, se ele está na forma ionizada, ele diminui a absorção. Enquanto que na forma ácida dele, na forma não ionizada, a absorção é melhor. Então, se você já entendeu a relação entre bicarbonato de sódio e AS, o que a gente pode concluir das tetraciclinas? Se as tetraciclinas também interagem com o bicarbonato de sódio, podendo prejudicar a sua absorção, a gente pode entender que as tetraciclinas também têm um caráter ácido, não é isso? E, portanto, podem reagir com bicarbonato, diminuindo a absorção, né? Então, as tetraciclinas têm essa estrutura aqui, ó. Tá? Já vou chegar aí no tetraciclina cálcio. Outro fator, a redução ou aumento da motilidade gastrointestinal. Então, o que é a motilidade gastrointestinal? É o movimento que o intestino vai fazendo, né? Como ele faz com a comida, os fármacos também têm que passar pelo intestino. E muitas vezes vocês tomam algum fármaco com a barriga cheia, não tomam? Depois do café, depois do almoço, depois da janta. Mesmo que seja, às vezes, antes do almoço, dificilmente você está com a barriga vazia, a não ser que seja antes do café da manhã, né? Então, você dormiu a noite toda, geralmente está com a barriga vazia. Então, os fármacos, eles são absorvidos no estômago, mas eles também são absorvidos pelo intestino, tá? Então, imagina só, você tem um fármaco no teu intestino e ele vai sendo absorvido, tá? A parte dele é absorvida. O que acontece se você utiliza um fármaco que aumenta a motilidade gastrointestinal? Ou seja, o movimento do alimento do fármaco pelo intestino. Esse fármaco vai passar mais rápido por ali, não vai? O fármaco vai passar mais devagar por ali. E se ele está passando mais devagar, ele tem uma chance maior de ser absorvido, né? Então, a redução da motilidade gastrointestinal causada por um fármaco pode diminuir ou aumentar a absorção do outro. Vocês sabem me dar um exemplo de um fármaco bem famoso capaz de aumentar essa motilidade gastrointestinal? Sabem o nome da substância? Tem o fito que o Robert falou, né? A cascara sagrada, que ele falou no começo da faculdade. Fito, mas e substância química, né? Sintética, não, sem ser fito, substância química. Deixa eu ver aqui no chat. Lactopurga, não, essa é outra coisa. Bisacodil é fenolftaleína? Não. O que é bisacodil? Qual é a substância, Nicolas? Sabe me dizer? Bisacodil eu acho que é laxante, não é? Não? Então, mas é laxante também, não é? Tipo lactopurga. Não. Isso aí é laxante. Isso aí vai fazer um arrastão, é diferente. Domperidona. Já ouviram falar em domperidona? Como é que é o nome comercial da domperidona, da marca mais famosa que tem? Peridal, não é? Existe esse nome. Um outro ainda, diferente desse, que dá um nome mais sugestivo com o que está aqui no texto. Isso, Motilium. Peridal está certo, mas mais a ver com isso que a gente está falando, que é o nome Motilium, né? Não tem, tá? O Peridal também está certo, é um outro nome de marca da domperidona. Mas Peridal não faz correlação, né, com motilidade.
Em compensação, o motílio, né? Você não tem dúvida para que ele serve. Por exemplo, o fenobarbitol, né? O famoso gardenal. Ele estimula a secreção de bile, o líquido biliar. E assim, indiretamente, aumenta o peristaltismo, né? Estimula o peristaltismo, aumentando a motilidade gastrointestinal. Tá? Então, ó, o alimento vai passando mais rápido, ele vai contraindo mais rápido. Então, passa mais rápido. Portanto, ocorrerá diminuição dos níveis plasmáticos de um segundo fármaco administrado em associação, devido aí à diminuição de absorção, né? Aí vocês estão vendo aqui embaixo, né? Quelato, tetraciclina, cálcio. Se a gente for pensar lá no sulfato ferroso do início do texto, é só você apagar esse cálcio 2+ aqui, e no lugar do cálcio 2+, é só colocar ferro 2+. Vai formar um quelato da mesma forma. Então, o que é esse quelato? Ó, tanto o oxigênio do grupo hidroxila, quanto o NH2 do grupo amida, eles têm pares de elétrons, né? E elétron tem carga negativa. Então, eles podem complexar com o cálcio, que é um metal, e podem complexar com o ferro, que também é um metal. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, antigamente era famoso, hoje em dia eu acho que nem usa muito tetraciclina, né? Hoje em dia já existem tantos antibióticos mais modernos, mas quando eu estava na faculdade era um exemplo clássico. A gente não pode tomar tetraciclina com o quê? Não pode tomar. Com Leite. leite. Por quê? Porque no leite tem cálcio. Não tem um monte de cálcio no leite? Uhum. Então, vai acontecer aquilo que estava ali, né? Daqui a pouco eu vou colocar de novo. Vai haver complexação do cálcio do leite com a tetraciclina. É pouco solúvel, aquilo acaba precipitando, não dissolve, não é absorvido. Ou seja, a tetraciclina praticamente não age. Tá? Por que esses antibióticos têm esse nome, tetraciclinas? Vou colocar aqui de novo. Qual é o motivo desse nome? Todas as tetraciclinas são assim. O que vai mudar são os grupos que a gente tem aí ligado nesses anéis. Qual é a diferença entre uma tetraciclina e outra? Desculpa. O que elas têm em comum, todas elas, então? Por que ela tem esse nome, tetraciclinas? Pelo cálcio, professor? Não. Ó, o Não? cálcio está separado. O cálcio é a parte da tetraciclina. Mas por que esses compostos têm esse nome? Por que as tetraciclinas são chamadas de tetraciclinas? Porque elas têm 4 anéis cíclicos. Exatamente. Né? São 4 anéis. E anéis, nós sabemos que tem como denominação a palavra ciclos. Né? Ciclos ou anéis. Então, o nome está mais do que na cara, né? 4 anéis, 4 ciclos. E aí, se você trocar esses grupos aqui, né? Você trocando esses grupos, você transforma uma tetraciclina em outra. Tá? Então, tetraciclinas também são compostos ácidos, né? Tem várias hidroxilas, principalmente essa aqui, ó, essa hidroxila fenólica, que é a mais ácida. Então, além de formar quelato com cálcio e ferro, ela também interage com bicarbonato numa reação ácido-base. Tá? Então, tudo isso prejudica a ação de tetraciclinas. Alguma pergunta aí na absorção? Antes de eu descer? Não? Então, olha só o que acontece com o ácido acetilsalicílico. Então, à sua esquerda, está lá o AS. Quem foi para o laboratório essa semana já viu a estrutura do AS, né? Forma não ionizada, sem carga nenhuma. Lembrando que isso aqui é a função ácido carboxílico, ou seja, esse hidrogênio é bastante ácido. Ao reagir com bicarbonato, forma o sal do ácido acetilsalicílico, acetilsalicilato de sódio. E essa forma é a forma ionizada, né?
É a forma que tem cargas, tá vendo? O menos, Na+. Tá? Aqui o subproduto é ácido carbônico, que logo se decompõe em água e gás carbônico. Então, se você estiver usando ácido acetil salicílico e tiver com desconforto, né, se isso está te causando alguma irritação estomacal, você tem que parar de tomar o ácido acetil salicílico e não ficar se enchendo de bicarbonato. Porque ele vai neutralizar o ácido acetil salicílico, o que vai diminuir aquele efeito incômodo, mas ele vai deixar de ser utilizado da maneira como deveria. Então, não adianta nada ficar tomando ácido acetil salicílico e depois ficar se enchendo de bicarbonato, né? Sabe aqueles produtos, nem sei como é que se chama hoje, antigamente chamava sal de fruta Eno. Ainda existe isso? Existe? Deve ter outras marcas também, né? O sal de fruta não é para azia e má digestão? Não é isso que vem na propaganda? O que tem no sal de fruta, gente? O que tem na composição dele? Uma base, bicarbonato de sódio, bicarbonato de magnésio, tem base, que vai neutralizar aquele ácido que já está produzido no teu estômago, né? Então, tem hidróxido de alumínio também? Ou seja, bicarbonato é uma base, hidróxido de alumínio é uma base, são bases fracas, né? Imagina só você tomando no comprimido hidróxido de sódio, soda cáustica. Não dá, né? Tem que ser uma base fraca que não vá atacar o seu estômago. Então, bicarbonato, carbonato, que é menos comum, hidróxido de alumínio, que é um hidróxido fraco. Vocês lembram de antigamente? Antigamente tinha um negócio também usado para azia e queimação, chamado leite de magnésia. Já ouviram falar? Em leite de magnésia? Professor, tomei muito isso aí. Ô, Ricardo, você já é mais antigo, não precisa falar, o pessoal sabe. É o seguinte, leite de magnésio, o pessoal tomava uma colher, quando estava com aquela sensação ruim, hidróxido de magnésio. Ainda existe leite de magnésia? Bom, eu Sim. nunca mais vi. Eu Mas também deve não. existir. Vende na farmácia. Ah, é? Eu nunca mais vi isso nas farmácias. Eu nunca mais vi também. Embalagem azul, um azul royal assim, forte. Isso, o Eno faz agora também. Eu acho que é Philips. Eu acho que é Philips o nome. Como? É isso, Jô? Philips. Isso mesmo. Também tem Philips, tem Eno, tem várias marcas. Ou seja, tudo isso são bases fracas, utilizadas para neutralizar o pH ácido do estômago. Isso. Leite de magnésia Philips. É esse mesmo que tinha antigamente. Não sei se ainda é essa marca, leite de magnésia Philips. Exatamente. Tem outros, sim. E devem ter outros, né? Acredite que devem ter outros produtos similares, né? Ah, mas é diferente o rótulo. Ah, não, esse é outro, Magmax. Ah, tá, esse é outro. É um similar, então. Entendi. Isso, em excesso, o leite de magnésia tem efeito laxativo. Exatamente. Mas era só para tomar uma colherinha, né? Para diminuir, para neutralizar aquela acidez. Então, assim, tudo isso não pode ser usado, não deve ser usado para quem usa S, né? De forma contínua. Por exemplo, vocês sabem que a S de 100 miligramas pode ser de uso contínuo, né? Para evitar problema de, como é que fala? Trombos, né? No sangue. Êmbolo, trombo, sei lá qual é a diferença dos dois, mas eu sei que o pessoal usa a S para evitar. A S de 100. Então, se você está habituado a tomar isso todo dia, está sentindo desconforto, não adianta nada ficar tomando esses antiácidos. Certamente vai prejudicar o efeito do ácido acetil salicílico. Tá? Próximo, distribuição. Fala para mim, como é que os fármacos se distribuem pelo organismo? Depois que ele é absorvido, como é que ele faz para ser distribuído? Pela corrente sanguínea. Então, mas ele nada sozinho pelo sangue? É assim que acontece? Não, ele se liga à proteína. Ele precisa se ligar a uma proteína plasmática, certo? Então, ele precisa se ligar a uma proteína para carreá-lo pelo organismo. Quem é a principal proteína que faz isso? Albumina? Albumina, exatamente. Então, é necessária uma proteína para carrear esse fármaco.
Lembrando que nós estamos falando de interação. Então, nós temos aí 2 fármacos ao mesmo tempo no organismo. Vamos admitir que os 2 tenham uma boa afinidade pela albumina, né? Vamos admitir que os 2 se ligam bem à albumina. Só que você concorda que um deles vai acabar se ligando um pouco melhor que o outro? Por mais que os 2 se liguem bem, um sempre tem uma afinidade maior que o outro. Então, o que vai acontecer? Um dos fármacos vai se ligar mais na proteína plasmática do que o outro. Então, o fármaco A liga mais, o fármaco B liga menos. Qual é a parte do fármaco que promove efeito farmacológico? É a parte que está ligada ou é a parte livre? A livre. Parte livre. Então, se o fármaco A está ligado preferencialmente na proteína, você concorda que o fármaco B está livre, está solto? Então, você vai observar o quê? Um aumento de ação, de atividade do fármaco B. Que é o que ele fala aqui, ó, resultando numa potenciação do fármaco deslocado. Que nessa história que eu falei é o fármaco B. Tá? Então, pelo fato da porção livre ser aquela que é farmacologicamente ativa, se você está usando 2 fármacos ao mesmo tempo, um está mais ligado, o outro está mais solto. O que está mais solto vai agir mais. Vai ter aí uma potencialização no seu efeito. Tá? Metabolismo. Daqui, pessoal, já falamos muito do que está escrito aqui, mas tem aqui uns exemplos interessantes aqui no finalzinho, né, do segundo parágrafo. Certos fármacos são intensificados ou inibidos na presença de outros. Foi o que nós falamos nas últimas aulas sobre metabolismo, que são chamados estimulantes enzimáticos e os inibidores enzimáticos, né? Os estimulantes aceleram a velocidade da biotransformação, enquanto que os inibidores diminuem a velocidade da biotransformação, tá? A biotransformação dos fármacos por enzimas microssômicas hepáticas, né? Então, são enzimas muito pequenas que fazem essas reações de biotransformação lá no nosso fígado, né? Nas células hepáticas, por um sistema conhecido como citocromo P450. Relembrando o que a gente falou semana passada, o objetivo desse sistema é transformar estes fármacos em compostos mais polares, que é um processo que prepara, né, que facilita essa excreção. E nós já comentamos isso também nas aulas anteriores. Por que o objetivo do metabolismo é deixar o fármaco mais polar, facilitando a sua excreção? Porque quanto mais polar ele for, mais facilmente ele se dissolve em água, não é isso? Quanto mais polar ele for. E a nossa excreção é basicamente via urina. E a nossa urina tem como base água. Então, quanto mais polar, melhor ele se dissolve em água, mais facilmente ele é excretado. Tá? E aqui ficou meio estranha a frase, ele falou assim, e gera um processo denominado indução enzimática. Ali em cima ele não falou, né? Se ele está falando de estimulante ou inibidor. Então, esse finalzinho aqui, ó, e gera um processo denominado indução enzimática, estamos falando dos estimulantes. Ah, então, aí, ó, essa parte em azul refere-se aos estimulantes do metabolismo. Ou indutores, é a mesma coisa. Determinados indutores podem acelerar não só o seu metabolismo, mas o de outros fármacos, o que é a coisa mais comum. Então, já seria ruim porque ele acelera o próprio metabolismo, mas fica ainda pior porque ele acaba acelerando o seu próprio metabolismo e o metabolismo de outros fármacos que estejam sendo utilizados. Bom, se ele acelera o metabolismo, consequentemente a excreção dele vai ser mais rápida, porque já tornou-se mais polar. Então, desta forma, diminui a duração e intensidade de ação desse fármaco. Metabolizou mais rápido, facilita a excreção, acaba diminuindo o tempo de efeito, né? Porque a excreção acaba sendo mais rápida. Então, olha só, fenobarbital acelera o metabolismo de muitas drogas, ou seja, além de acelerar o seu próprio metabolismo, o fenobarbital acelera o metabolismo de dipirona,
fenitoína e clorpromazina. Então, imagina só um paciente que usa fenobarbital de uso crônico, contínuo. E por um motivo, o médico pede para ele tomar também fenitoína. Numa dosagem usual, o que vai acontecer? Será que esse paciente vai ter os mesmos efeitos clínicos esperados para um outro que não usa fenobarbital? Provavelmente não. Por quê? Porque o fenobarbital vai acelerar o metabolismo de ambos. E eles vão ser eliminados mais rapidamente e a ação deles vai acabar diminuindo. Então, oi? Nesse caso, funcionaria aumentar a dose da fenitoína? O médico sabendo, né, disso? Então, provavelmente, né, o médico tem que saber dessas informações e ele começa com uma dose usual. Tá? E aí ele vai observar o que o paciente vai dizer para ele daqui a um mês. Ó, doutor, eu não achei que melhorou isso, que melhorou aquilo, ou que aconteceu aquilo lá. Então ele fala, bom, se você não está observando tais resultados, é melhor a gente aumentar a dose da fenitoína. Sim, é uma fórmula que você tem para tentar diminuir essa perda de atividade, né? Exatamente isso. É que o problema é que cada indivíduo acontece de uma forma diferente de um organismo para outro, né? Essa estimulação do metabolismo pode ser de um jeito no seu organismo e pode ser de outro no meu. Então, às vezes não é tão simples assim ajustar essa dose, mas alguma coisa vai ter que ser feita nesse sentido. Tá? Por outro lado, os fármacos que inibem as enzimas microssômicas, né, os inibidores enzimáticos, por quais motivos? Por competição por elas ou por seus cofatores, acabam aumentando a duração do efeito de um segundo fármaco. Por exemplo, já ouviram falar de cimetidina? Na aula do Valber ou ainda não? Ranitidina, cimetidina, famotidina, não? Os antagonistas da histamina, do receptor H2 da histamina? Não? São fármacos que servem para diminuir a produção de suco gástrico. Né? São os chamados anti-H2, inibidores competitivos do receptor tipo 2 da histamina. Tá? Então, ele é um inibidor enzimático. Ele diminui a velocidade de biotransformação lá nas enzimas. Então, a cimetidina potencializa a ação da varfarina, que é um anticoagulante. Qual é o problema que pode acontecer com isso? Se ele está aumentando a ação do anticoagulante. Hemorragia? Oi? Não escutei. Hemorragia? Hemorragia, exatamente. Então, olha só, olha o cuidado que você tem que tomar. Tem muita gente que pergunta para o vizinho e sai tomando qualquer medicamento que alguém disse que tomou. Então, o indivíduo faz uso crônico de anticoagulante, ou está fazendo uso crônico em um determinado período, tá? De anticoagulante. E aí, ele sente um desconforto gástrico, sei lá, porque comeu demais, ou porque comeu muita fritura. E aí, alguém falou para ele que tomar cimetidina é bom. Olha o perigo que esse paciente está correndo. Ele pode ter uma hemorragia por conta da interação. No caso de dengue hemorrágica também, né, professor? Um anticoagulante com dengue hemorrágica também é bem perigoso. Isso. Um anticoagulante, sim. Se o indivíduo pegar uma dengue hemorrágica, ele tem que suspender no mesmo momento o anticoagulante. O problema é que é difícil saber que está com dengue e saber que essa dengue é hemorrágica, né? Esse é o problema. Esse que é o problema. Às vezes, quando você vai descobrir, já não deu tempo. Tá? Mas olha só, além dessa interação perigosa, eu tenho outras duas que são interessantes. Olha aqui, ó. O paracetamol aumenta a meia-vida do cloranfenicol. Paracetamol, vocês sabem, né? Antitérmico analgésico. E o cloranfenicol? O que é o cloranfenicol? É um antibiótico. É um antibiótico. Então, isso não é uma interação que é até interessante? Pô, às vezes você está tomando antibiótico, você está com febre. E aí você toma paracetamol. Ele aumenta o tempo de meia-vida. Vai demorar mais para o cloranfenicol ser eliminado. Não é bom
quando o antibiótico fica mais tempo no organismo? Então, essa é uma interação boa. Tá? Que nem tinha um professor de farmacologia que dava aula lá no Santo, há muitos anos atrás, junto com o Valber. Ele falava para os caras, ele dava assim umas dicas. Ah, vai sair no final de semana, vai tomar Viagra, toma com cimetidina, vai agir mais tempo. Então, assim, tem algumas, claro, isso eu não acho que é uma situação aconselhável, né? Mas, enfim, mas tem algumas situações, como ali aquela do cloranfenicol com o paracetamol, que são situações de interações benéficas, né? Então, a gente vai ver no final desse capítulo que tem interações que são realmente associações, na verdade, que são muito benéficas. Tem outras que são extremamente perigosas, mas tem umas que são extremamente benéficas, tá? Mas isso ficou lá no final do capítulo, né? Associação de fármacos. Eu vou parar de gravar aqui. Vai cair, a gente vai retornar. Eu vou finalizar a aula e vou passar umas informações para vocês logo que eu finalizar a matéria, tá? Falta só um pouquinho para terminar a aula de hoje. Vai cair, a gente já volta. Pronto. Então, acho que já entrou quem estava aqui na aula. Continuando. Então, essas interações podem ocorrer de acordo se os fármacos têm atividade indutora ou inibidora enzimática. Já havíamos falado bastante sobre isso, né? Então, apareceram mais alguns poucos exemplos aqui. E, para finalizar, precisava falar da excreção, né? De maneira semelhante ao metabolismo, qualquer fenômeno, qualquer fármaco que seja capaz de acelerar a excreção dele e de um outro fármaco, fará com que o seu efeito e o efeito do outro fármaco diminua. Assim como qualquer fármaco que possa diminuir a velocidade da excreção fará com que ele, um segundo fármaco, tenha seu efeito aumentado. E aí tem um exemplo de cada caso aqui, ó. A probenicida, o que é uricosúrico? Que controla o ácido úrico, né? Tem que controlar a eliminação de ácido úrico. Você sabe que seu organismo produz ácido úrico, né?
e ele tem que controlar os níveis para não causar aquela doença chata chamada gota, né? Que é o acúmulo de cristais de ácido úrico, principalmente em articulações. Então, a probenecida, que é um uricosúrico, prolonga, né? Aumenta o efeito da penicilina. Olha que legal. Não é bom quando você consegue prolongar o efeito do antibiótico? Sim. Mas por que a probenecida é capaz de aumentar esse efeito da penicilina? Bom, porque ela vai retardar a excreção, claro. Por retardar a excreção dela, isso aí não precisa nem estar escrito, ocorre aumento da excreção de sais de ácido úrico pela diminuição de sua reabsorção. Então, o que está acontecendo? O sistema renal acaba concentrando-se na eliminação dos sais de ácido úrico, né, por terem diminuição na sua reabsorção, consequentemente, o rim está trabalhando aí em cima dos sais de ácido úrico e a penicilina não é eliminada, ela acaba agindo por mais tempo. Então, essa é uma reação, é uma interação que aumentaria o efeito do antimicrobiano. Em contrapartida, se você aumentar o pH da urina, né? Como é que se aumenta o pH sanguíneo e o pH? Bicarbonato de sódio. Né? Bicarbonato é uma base fraca, existe íon bicarbonato no nosso sangue. Então, se você aumenta o pH da urina com bicarbonato de sódio, aumenta a velocidade de excreção de fenobarbital na urina. Por quê? Bicarbonato de sódio é um fármaco, bicarbonato de sódio é uma substância alcalina. E o fenobarbital é um fármaco ácido. Inclusive, o fenobarbital pode ser chamado de ácido fênico. Tá? Ácido fênico é o fenol. Ácido barbitúrico, confundi aqui. O fenol é ácido fênico. O fenobarbital, a estrutura básica dele é chamada de ácido barbitúrico. Então, você vai, na urina, transformar o fenobarbital da forma não ionizada, reagindo com o bicarbonato na sua forma ionizada, aquela forma de sal, aquela forma que tem carga. E a urina é a base de água, ou seja, a forma ionizada, aquela que tem carga, acaba sendo muito mais facilmente eliminada, excretada, do que a forma não ionizada. Então, essa transformação da forma não ionizada para a forma de sal acarreta aumento na velocidade da excreção. Tá? Então, era aqui que eu precisava parar. Tá? Agora eu tenho uns outros recados aí para passar. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta em cima desse último exemplo? Em relação à excreção? Não? Bom, então deixa eu dar um aviso para a semana que vem. Semana que vem, na quarta-feira, tem aula prática para a turma B. Comigo, né? Turma A fica em casa. E na sexta-feira a gente tem aula teórica normalmente. Só que o diurno não tem turma A e turma B. O diurno tem apenas uma turma, são poucos alunos. Portanto, na próxima quarta, o diurno terá aula teórica. E eles também têm uma aula teórica mais curta comigo, né? Que nem a sua aula de sexta, que é de 1 hora. Na quinta-feira, o diurno também tem uma aula de 1 horinha comigo. Então, essa semana, eles vão ter uma aula longa comigo, que seria o horário do laboratório, e uma aula curta. E vocês terão apenas uma aula curta. Portanto, precisarei disponibilizar os links da aula gravada de quarta-feira de manhã para vocês no material didático. Tá? Então, assim, a aula acaba meio-dia e pouco. Depois do almoço, eu já coloco os links da aula para vocês. E aí eu preciso que vocês assistam antes da aula de sexta-feira. Tá? Então, por exemplo, a turma que estiver em casa, que vai ter aula com a Bárbara, pode assistir depois da aula da Bárbara. A turma que estiver no laboratório comigo, vocês viram, a gente não saiu tão tarde, né? Nessa quarta, saímos por volta de 9 horas. Ainda dá tempo, né? Se você não mora muito longe, de chegar em casa e assistir ainda quando chegar em casa. Então, assim, eu vou precisar fazer isso porque senão vocês seriam prejudicados. Vocês teriam menos conteúdo do que o diurno. Tá? Então, eu vou disponibilizar essas aulas gravadas da quarta. Por favor, assistam antes de sexta-feira. E aí, na sexta-feira, quando a gente voltar, né, na aula ao vivo, vocês não estarão mais aqui, né? Vocês não estarão aqui no início da página 17, efeitos diversos.
Aí a gente já vai estar bem mais adiante na matéria, porque a aula de quarta é uma aula longa. Então, assim, a aula de vocês de sexta já é prejudicada por causa do horário, né? Das 6h30 às 8, a gente só consegue trabalhar das 7 às 8. Se eu não fizer isso, eu não consigo terminar o conteúdo de vocês. É impossível, né? Só tendo aula de sexta-feira, 1 hora de aula, eu dar todo o conteúdo. Isso. Quarta-feira, depois do almoço, por volta de 2 horas, no máximo 2h30, os links já estarão lá para vocês assistirem as gravações de quarta-feira. Tá bom? Feito? Alguma dúvida, alguma pergunta, antes da gente encerrar? Então, assim, ó, pode falar, Walter. A turma B aquelas pessoas toda da lista, né? Não tem divisória aqui no da Bárbara, né? É turma A, todo mundo, turma B, todo mundo. Então, se você pegar lá no material didático, Walter, tem nomes que estão em azul, turma A. Isso. Tem nomes que estão vi tudo lá. em branco, que é quem disse que não queria ir. E tem nomes que estão em verde, turma B. Certo. Eu não sei qual foi o critério, qual foi a divisão critério de divisão que a Bárbara usou para a aula dela. Eu passei essa minha lista para ela, tá? Então ela tem consciência dessa lista das divisões da minha turminha em B, mas eu não sei como ela fez a divisão da turma dela. Comentaram comigo na quarta que ela teria dividido a turma em 4 em vez de 2. Né? Então, naturalmente, vai ficar diferente. E comigo é quem está de verde. Se não me engano, é da letra J em diante, né? Acho que foi até J agora, até Joana. J, então, não sei se tem alguém com K. KL para baixo. KL, aí, até o final, é aula comigo essa semana. Não, tranquilo. Sem problema. Entendi. Não, beleza. Era isso. Um bom final de semana a todos. Essa semana já, pelo menos para mim, foi bem melhor, né? Fui dar aula prática todos os dias na faculdade. Então, para mim, já foi um novo ânimo poder passar a maior parte da semana na faculdade em vez de dar aula de casa. Então, eu só dei 4 aulinhas teóricas de casa essa semana, né? QF de olho noturno, orgânica de olho noturno. O resto, dei aula prática, fazia 6 turmas presencial. Então, espero que aqueles que já foram tenham gostado. Eu acho que já é um momento bem agradável que a gente tem de poder se encontrar, de assistir uma aula prática, né, de ver os amigos. Acho que vale a pena, sim. Tá bom? Um grande abraço a todos. Um bom final de semana. Obrigado aí pela presença. Alô, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Alô, boa Boa noite. noite.